E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de explodir esse canal com solo leveling. Solo leveling é um negócio que eu achei que não ia acontecer comigo, me deixar na hype e tão empolgado com o anime, principalmente porque recentemente eu assisti Jujutsu e eu me senti assim com Jujutsu. E há muito tempo eu não me sentia assim. Eu falei, cara, nada vai ser que nem Jujutsu que vai me fazer me sentir assim de novo. Então, assim, eu quero falar que isso não é só um anime, é uma experiência, cara. Então eu já mando logo que vai ter spoiler, vai ter muito spoiler. Se você não assistiu, corre lá, vai assistir, corre lá pra ler. Mas se você é corajoso, fica aqui, você vai entender como que é o Passolo. Você vai entender a jornada do cara que foi de um vendedor profissional pro Senhor Supremo das Sombras. Primeira coisa, Solo Leveling ele não nasceu como um anime. Essa obra ela veio de uma novel sul-coreana insana escrita por Sungong. Sugong, não sei se essa é a pronúncia porque eu não falo coreano. Antes de explodir como um manhwa, que é tipo um mangá coreano, só que mais colorido e com uma leitura vertical. A novel chegou em 2016, mas foi a Webtoon com aquelas artes surreais do... Eu tenho anotado os nomes que eu não sei, desculpa. Jang Sung Kak, que quebrou a internet em 2018. E em 2024, finalmente o anime caiu nas nossas mãos, nas nossas redes. Produzido pela A1 Pictures, que os caras estão por trás de obras gigantes. E cara, que produção, que animação, aquelas animações de luta, elas te deixam babando, cara, com uma trilha sonora que é de arrepiar, tá ligado? É muito da hora. Quem viu sabe do que eu tô falando. Mas beleza. A trama, vamos falar da trama, que afinal é uma loucura, né? Esse mundo que a gente tá falando. Imagina um mundo, imagina assim, mundo real, nós aqui. Do nada começa a abrir uns portal interdimensional que começa a aparecer em qualquer lugar, no meio da rua, na marginal Tietê, na praia, lá não sei aonde, na Champs-Élysées, tá ligado? E começa a trazer monstro de outro mundo. Pra transformar o humano em comida, em paçoca. E os sortudos que sobrevivem ganham poderes especiais, superpoderes, e viram o que eles chamam de caçadores. Ou lá no original Hunters, né? Que é o caçador em inglês. E aí que entra o protagonista. Nosso protagonista, o Sung Jin-woo. Cara, ele é o mais azarado de todos os tempos. Ele é um cara que era tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco, que ele levava esculacho até de goblinzinho bebê, que no D&D tem o quê? ND um quarto, um oitavo? Nível de desafio. E assim, o início é meio vergonhoso de assistir, tá ligado? Você fica, meu, o que tá acontecendo? E ele é chamado de o caçador mais fraco da humanidade. Só que tudo isso vira de cabeça pra baixo no primeiro episódio. Quando ele entra numa dungeon, que aparentemente é de boa, mas ela acaba virando uma puta de uma cilada. Ele entra numa dungeon dentro da dungeon. Esses portais são as dungeons. Onde todo mundo que tava ali se ferrou, cara. E quando literalmente ele tava morrendo, acontece o negócio mais quebrado de todos os tempos com ele. Tipo, como se ele estivesse num jogo, tá ligado? E de repente, o cara que era o mais azarado do planeta ganha a habilidade de subir de nível, de upar. Como se fosse um personagem de RPG mesmo. Da vida real. E assim, adivinha, né? Ele é o único do mundo que tem esse poder. Diferente dos outros, que quando despertam esse poder de caçador, eles
despertam um nível lá e ele é desse nível pra sempre. Ele sempre vai ter essa força, não importa o quanto ele treine. Aí beleza, vem a questão da evolução insana desse cara. E é aqui que a magia acontece. Por que começou a aparecer o Flow Games? Não, vamos voltar pra Solo Level. Solo Level. Aí beleza. Aí beleza. A evolução insana desse cara. É aqui que a magia acontece. Ele começa a matar os monstros. Ele ganha algumas missões diárias. E essas missões diárias vão deixando ele um pouquinho mais forte. E ele vai pra dungeons específicas que são só pra ele. E ele começa a matar os monstrinhos ali e moer eles na porrada com o tempo. E aí ele vai farmando XP dia e noite. Vai ganhando XP, coletando item raro, ganhando XP, coletando item raro. E ele entra numa pegada da possibilidade de mudar de classe. Inicialmente ele fala assim, porra, não quero. Eu sou guerreiro, eu tô upando aqui pra ser assassino. E me dá a liberdade, me dá a opção de virar um necromante. Não. E aí o jogo, onde ele tá, o sistema que ele tá roubado, pega e fala, ó, você tem certeza? Essa aqui é uma classe muito louca, hein? É uma classe especial. Aí ele fala, não, beleza então, vai, vamos lá. Vamos tentar. Aí o negócio começa a ficar louco, porque ele já tava forte. Ele já tinha habilidades de se esconder da visão das pessoas, que é uma habilidade que ele chama de furtividade, que é usado como assassino. Ele já ia lá com as faquinhas dele e matava os outros. Você já fala, caramba, não tem como ele ficar mais apelão. Aí ele vira necromante. Ele começa a ter a habilidade de moer monstro na porrada. Quando esse monstro der XP pra ele e morrer... Eita, peraí, entrou um vídeo de um cara nada a ver. Ele pode redespertar esse bicho que ele matou, esse monstro que ele matou. E é esse negócio de invocar as sombras que é brutal, cara. Ele transforma os inimigos que ele derrotou num exército pessoal dele. O cara que era zoado por todo mundo agora tá descendo porrada em monstro de níveis absurdos. Lá eles dividem os níveis entre A e D ou E, não lembro agora. E tem os de nível S, que é tipo, fodalhão! Tanto que tem meia dúzia de Hunter nível S ali no anime, pelo menos inicialmente. E aí, beleza. Esse cara começa a ter no exército dele monstros de nível S também. E o mais louco é ver essa transformação dele. E traz ele de um nerdola, com medo de tudo, azarado, fracote, pra um cara que tá cada vez mais forte em níveis absurdos pra quem tá ali no meio. Ele começa com essa vibe de eu preciso ficar mais forte, não sei o quê. Opa, Alexa, cala a boquinha, tá? Aí, ele... Tá bom, Alexa, obrigado. Sim, eu tenho uma reunião em alguns minutos. Aí, ele começa a ir pra uma pegada de eu preciso ficar mais forte a qualquer custo, mas aos poucos a gente vai percebendo que tudo que ele faz é por um motivo maior, que é proteger a família dele. Salvar a mãe dele que tá em coma por causa de uma doença. E a exposição às coisas que vêm dessas dungeons faz com as pessoas. É tipo um sono eterno. E assim, teoricamente a gente vai descobrindo ao longo do tempo que o pai dele desapareceu por causa de um portal. E que a irmãzinha dele é tipo tudo pra ele, tá ligado? É a coisinha que ele mais quer cuidar. E é muito louco que você vê que mesmo virando um monstro de forte, o cara ainda é bonzinho, o cara ainda tem coração, sabe? Ele ainda tá pensando na mãe, na irmã, em cuidar dos outros. Tem um momento que ele dá uma poção super rara que ele fez pra mãe dele, e aí, tipo, geraram 3 na hora que ele fez ali.
ele dá pra uma menina lá por um motivo e não dá certo. E ele fica fazendo de tudo pra que essa menina consiga, entre aspas, reviver, que ela tá quase morrendo. Então ele ainda tem coração. E tem momentos que ele mesmo para e pensa: será que eu tô indo longe demais? Isso faz ele ser muito mais que um protagonista super apelão, porque mostra que ele tem profundidade e que ele tá, ao mesmo tempo, se descobrindo, evoluindo e se questionando. Eu já continuo a gravar. Pra vocês parece que foi rapidinho, mas levou um tempo porque eu tive a reunião, voltei. Aí beleza. Quando você acha assim, velho, não tem como ele ficar mais apelão ainda, né? Pô, ele vai ficando. Opa, eu tô de fone. Ele vai ficando apelão, E aí, você fala assim, e agora? Pra onde vai esse negócio? O universo começa a expandir. Quando você acha que é só ele que vai brilhar, você vê que você tá se enganando, porque é um universo que é cheio de treta. Tem uma política suja, sindicato corrupto, traição cabulosa, chefão de guilda querendo usar o cara. E aí chegam os monarcas. Na segunda temporada o negócio fica sério. O Jin-Woo, ele descobre que ele é tipo um vessel. Qual que é a tradução de vessel? Um avatar, ele é meio que possuído por esses monarcas, né? Das sombras. E que a verdadeira guerra não é com esses monstros, esses portais, mas com entidades cósmicas que estão em conflito desde o início dos tempos. É tipo descobrir que você não tá jogando um jogo casual. Mas que o boss final desse RPG, ele começou há milênios atrás. Pensa nessa loucura. Agora vem spoilers mais pesados. Na segunda temporada, ele tá absurdo de forte. Ele já tá na guilda Ajin. E começando a dar trabalho pra esses monarcas. Isso ainda não tem no anime, no Crunchyroll, tá? Então, eu avisei que ia ter spoilers. E aí, tem cenas que você vai gritar com o controle remoto. Como quando ele invoca o chefão da segunda temporada do anime. Aquela formigona que parece o Kamen Rider. E que acabou sozinha com uma ilha inteira. Ou quando ele começa a ressuscitar outros caçadores e trazer pra parte do exército dele. Mas o ápice mesmo é a batalha contra o monarca da geada e o da besta. Nesse momento, o Jin-Woo mostra que ele é o protagonista mais brutal, mais maluco de todos os tempos. Assim, quando você acha que a situação não pode ficar mais insana, todos os monarcas começam a se revelar. E o mundo inteiro percebe que o apocalipse tá ali batendo na porta. E aí que vem o plot twist, que vai destruir corações. Porque lá na segunda temporada do anime, o pai dele aparece. Mas ele é o Vessel, né? O negócio lá, não sei que nome que vão dar em português. O Avatar, ele é possuído de um ruler. E o pior de tudo, ele morre protegendo o filho. É de chorar a cena. E é aí que o Jin-Woo aceita o destino e abraça 100% o poder do Monarca das Sombras. O clima fica tenso,
as batalhas ficam épicas e cada decisão dele tem um peso de toneladas. Resumindo, Solo Leveling começa parecendo que é só mais um animezinho besta. Aí ele te leva pra essas dungeons, você que é RPGista, você vai achar da hora, vai curtir, vai falar, pô, legal. Mas ele começa a se transformar numa obra-prima sobre poder, responsabilidade, sacrifício. O Jinwoo, ele não é só super apelão, ele é real, no sentido de parecer uma pessoa real. Ele sente a dor dele, as dores dele, ele vibra com as vitórias, ele sofre com as perdas. E o anime entrega tudo. É de outro mundo, a trilha sonora é de arrepiar a alma. As sequências de luta, a animação, né? Cara, são loucas demais, dá pra você assistir 500 vezes aqui no YouTube. Ou mesmo no Crunchyroll. E assim, se você achou que até agora o negócio tá brutal, prepara o coração que a guerra ainda nem começou. Agora, com vocês. Se você curtiu, deixa o like. Se você não curtiu, deixa o dislike. Se você tá curtindo Solo Leveling, me fala aí o que você tá achando. Você tá lendo o manhwa? Você tá acompanhando no Crunchyroll? Você tá vendo o dublado? Como é que tá? Fala o que você tá achando. E se você curtiu esse vídeo, se considere inscrever no canal. Compartilha com alguém. E ainda assim, uma última coisa, pra você que só assistiu o anime do Crunchyroll dubladinho até agora. Quem que é mais forte das sombras do Jinwoo? Comenta aí. O Biru, que é o Kamen Rider fodalhão lá. O Idris, que é super leal a ele. Ou você acha que vai aparecer aí uma sombra nova, um caçador? Ou o Jinwoo vai largar disso tudo e vai falar que só ele mesmo é o fodalhão e parar de usar sombras? Enfim, a gente se fala.